Você já terminou uma história e ficou em silêncio, como se tivesse perdido um amigo? Qual foi a história que mais te destruiu emocionalmente, e mesmo assim você amou cada página? Olá, bem-vindos a mais um vídeo, e nele eu vou falar um pouco dos melhores mangás que já li. Vou contar um pouco da história, sobre seus autores e ilustradores, e um pouco da minha opinião sobre a história. Acho que é isso. Chega de enrolação, vamos começar. A Apocalipse no Toride é um mangá de terror e ação pós-apocalipse, escrito por Yu Kuraishi e ilustrado por Kazu Inabe. Yu Kuraishi é um roteirista japonês de mangá conhecido por seu trabalho em histórias de suspense, terror e ação. Ele costuma criar enredos intensos, com atmosfera sombria e desenvolvimento psicológico forte. Kazu Inabe é o artista responsável pelo mangá. Seu estilo é detalhado e brutal, ótimo para retratar criaturas grotescas, cenários pós-apocalípticos e cenas de ação intensa. A história segue Yoshiaki Maeda, um jovem injustamente acusado de assassinato e enviado à prisão Shouran, uma instituição de menores infratores. O lugar já é perigoso o suficiente por si só, mas tudo piora quando uma horda de zumbis ferozes invade o local. Para sobreviver, Maeda e seus companheiros de cela devem lutar contra monstros vivos e descobrir a verdade por trás do surto. O diferencial do mangá está na brutalidade dos zumbis, que não são apenas lentos e irracionais, mas sim agressivos e extremamente violentos. Além disso, a ambientação na prisão dá um tom mais tenso à trama. As partes que me chamaram a atenção do mangá foi a excelente ilustração de Inabe, que traz detalhes muito bem desenhados, trazendo mais tensão para algumas das cenas do mangá. Outra coisa foi que os zumbis não ficam somente em sua forma humana, mas se transformam em monstros assustadores e animalescos, sendo ainda mais letais, trazendo ainda mais curiosidade do porquê isso está acontecendo, sendo um mangá bem violento e com bastante gore. The Isekai Doctor é um mangá que combina os gêneros de isekai, fantasia e medicina. A obra é escrita por Tsuda Houka e ilustrada por Takeshita Nobuhide. Tsuda, além de roteirista, atua como consultor médico da série, trazendo autenticidade aos procedimentos e termos médicos apresentados na narrativa. Takeshita é o responsável pela arte do mangá, contribuindo com ilustrações que contemplam a atmosfera fantástica e médica da história. A história do mangá segue Amamiya, um médico altruísta que sempre coloca os outros em primeiro lugar. Após ser atingido por um raio e perder a consciência, ele desperta em um mundo paralelo, habitado por seres antropomórficos e criaturas místicas. Nesse novo ambiente, onde a tecnologia é praticamente inexistente e a medicina é vista como magia, Amamiya utiliza seus conhecimentos médicos avançados para ajudar os habitantes locais. A narrativa explora como ele adapta suas habilidades médicas em um mundo onde a ciência e a magia se entrelaçam, onde essa magia de cura é somente utilizada pelos humanos desse mundo. É um dos mangás mais interessantes que eu já achei, onde não se destaca somente pela boa trama utilizada pelo autor, mas também pelas belas ilustrações de Nobuhide, que é a principal coisa que me chamou a atenção para o mangá. O cuidado nos detalhes trazido pelo autor e pelo ilustrador fez com que eu ficasse imerso nesse mundo junto com o protagonista. Gachakuta é um mangá de fantasia sombria escrita por Kei Uranda e com a participação do grafiteiro Hideyoshi Ando. Kei Uranda é uma mangaka relativamente nova no cenário, e Gachakuta é seu primeiro grande trabalho como autora principal. Ela ganhou destaque rapidamente por seu traço energético, estilo ousado e narrativas densas, com críticas sociais. Antes de estrear como autora solo, Uranda foi assistente de Atsushi Okubo, criador de Soul Eater e Fire Force, onde foi assistente, o que é visível no estilo artístico do mangá, com designs marcantes e cenas de ação intensa. A trama segue Rudo, um jovem que vive nas favelas de uma cidade flutuante, onde os pobres vivem às sombras dos ricos, que vivem uma vida suntuosa simplesmente jogando o seu lixo fora, no abismo. Após ser falsamente acusado de assassinato, Rudo é condenado ao exílio no abismo, o imenso depósito de lixo abaixo da cidade. Lá, ele descobre um mundo habitado por monstros, formado por resíduos, e se junta aos
Garis, uma organização que combate essas criaturas usando armas conhecidas como Jink, objetos imbuídos de significado especial. Rudo busca sobreviver nesse ambiente hostil e encontrar uma forma de retornar à cidade para se vingar daqueles que o condenaram injustamente. Em junho de 2024, foi anunciado uma adaptação para anime pelo estúdio Bon, conhecido pelos trabalhos em My Hero Academia e Full Metal Alchemist. A estreia está prevista para julho de 2025 com transmissão exclusiva da Crunchyroll. Descobri esse mangá quando o YouTube me recomendou um vídeo do canal Purim. Foi por ele que comecei a ver como era e me interessei pela história. Mas devo ser honesto que não curti inicialmente a arte do mangá. Achei ela meio estranha, não sei porquê, mas atualmente ela me agrada bastante. Pode ser pela evolução tanto da trama ou pela própria autora, que vem evoluindo, na minha visão, muito bem. E estou bastante ansioso para ver como vai ser a adaptação em anime. Dandadan, escrito e ilustrado por Yukinobu Tatsu. A série começou a ser serializada no aplicativo e site da Shonen Jump em 6 de abril de 2021. Yukinobu Tatsu, um mangaka japonês que antes de lançar a série, Tatsu atuou como assistente de Tatsuki Fushimoto, autor de Chainsaw Man, e Yuji Kaku, autor de Hell's Paradise. Essas experiências influenciaram seu estilo e narrativa em Dandadan. A trama segue Momo Ayase, uma estudante do ensino médio que acredita em fantasma, mas não em alienígena, e seu colega, Ken Katakura, apelidado de Okarun, que acredita em alienígenas, mas não em fantasmas. Para provar seus pontos de vista, eles visitam locais associados ao sobrenatural e ao extraterrestre, desencadeando uma série de eventos que os envolvem em confronto contra espíritos e seres alienígenas. Ao longo da história, Momo desenvolve habilidades psíquicas, enquanto Okarun é possuído por um espírito, levando eles a enfrentar diversas ameaças sobrenaturais juntos. A adaptação para anime foi anunciada em novembro de 2023, produzida pelo estúdio Science Saru. Uma segunda temporada já foi prevista para julho de 2025. Outro mangá que conheci por acaso, navegando pelo YouTube, apareceu o primeiro trailer da adaptação em anime, que já me interessou muito para o anime, mas a ansiedade não me deixou esperar até a adaptação chegar. Então fui atrás do mangá e não me arrependo nem um pouco. Ele pode ser um pouco bizarro no início, mas tem uma história muito bem escrita. Te joga coisas aleatórias a cada capítulo, onde o ator consegue muito bem amarrar elas com a trama que está sendo desenvolvida, sem deixar de falar da bela arte que o autor traz, cheia de detalhes minuciosamente postos, deixando um traço ainda mais belo e atraente, sendo uma das artes de mangá que eu mais gosto. Kagura Bachi é um mangá japonês de ação e fantasia sombria, escrita e ilustrada por Kakeru Hokazano. A série começou a ser serializada na revista Weekly Shonen Jump em 18 de setembro de 2023. Takeru Hokazano, inspirado por mangás como Naruto, começou a criar suas próprias histórias durante a pandemia, enquanto ainda estava na universidade. Sua primeira obra foi um one-shot chamado Ent, foi publicado na edição de primavera de 2021 da Jump Giga. A história acompanha Chihiro Okuhira, filho de Konishige Okuhira, um renomado ferreiro conhecido por forjar 6 espadas encantadas, que ajudaram a encerrar uma guerra devastadora. Após o conflito, Konishige recupera as espadas e as guarda em sua oficina. No entanto, feiticeiros invadem sua casa, resultando na morte de Konishige e no roubo das espadas. Anos depois, Chihiro empunha a 7ª e última espada encantada forjada por seu pai, embarcando em uma missão de vingança para recuperar as espadas roubadas e enfrentar os responsáveis pela tragédia que destruiu sua família. Kagura Bachi rapidamente ganhou popularidade, alcançando mais de 200 mil visualizações no aplicativo da Shonen Jump. Por ser muito falado, fui dar uma olhada, e de primeira achei muito interessante, tanto a história quanto a arte utilizada pelo autor. Mas devo admitir que por um tempo fiquei sem ler, em torno de 2 meses. Tinha lido somente 5 ou 6 capítulos, quase nada. Mas até que um dia criei vergonha na cara e continuei a ler, e não me arrependi. A história ficou ainda mais interessante, mesmo que na minha opinião ele se perca um pouco, mas ainda assim eu gosto bastante da história. Vagabond, escrito e ilustrado por Takehiko Inoue, baseado no romance Musashi de Eiji Ishikawa. A história é uma dramatização da vida de Miyamoto Musashi, um dos mais famosos samurais do Japão. Takehiko Inoue é um dos mangakas mais respeitados do Japão. Também conhecido por slam dunk, seu estilo artístico detalhado e realista, aliado com uma narrativa filosófica, faz com que Vagabond uma das obras mais aclamadas da história dos mangás.
A história segue Shimen Takezo, um jovem impetuoso e violento que, após sobreviver à batalha de Sekigahara, inicia uma jornada para se tornar o maior espadachim do Japão. Ele muda seu nome para Miyamoto Musashi e começa a aprimorar suas habilidades, enfrentando alguns dos mais lendários guerreiros da época, incluindo Sasaki Kojiro, seu grande rival. A narrativa explora profundamente o desenvolvimento pessoal de Musashi, sua busca pela iluminação através do caminho da espada e os dilemas morais que enfrenta ao longo do caminho. Infelizmente, o mangá entrou em hiato em 2015, devido a problemas de saúde e falta de inspiração de Inoue. Desde então, o mangá permanece sem uma conclusão oficial. É um mangá sensacional, tem uma arte extremamente bem detalhada, sendo uma das minhas favoritas também. Não é só luta, mas sim de conhecer a si mesmo, tendo personagens bem escritos e desenvolvidos ao longo da série. Vagabond é um dos meus mangás favoritos. Espero que Inoue continue essa história sensacional e que tenha conclusão para o personagem Musashi. Berserk é um dos mangás mais influentes da história. Criado por Kentaro Miura, a história mistura fantasia sombria, ação brutal e temas psicológicos profundos, acompanhando a jornada de um espadachim em um mundo violento e cruel. Kentaro Miura foi um dos mangakas mais respeitados da indústria, conhecido por sua arte extremamente detalhada e por criar uma das narrativas mais densas e filosóficas dos mangás. Após sua morte em maio de 2021, o mangá passou a ser continuado por seu amigo e assistente de longa data, Koji Mori, seguindo os rascunhos e anotações deixados por Miura. A história segue Guts, um guerreiro solitário marcado por um passado trágico. Criado como mercenário desde a infância, ele se junta ao bando do Falcão, liderado pelo carismático Griffith. No entanto, a ambição de Griffith leva a um evento catastrófico conhecido como o Eclipse, no qual ele sacrifica seus companheiros para se tornar um ser demoníaco e alcançar seu sonho de governar um reino. Após sobreviver ao massacre, Guts jura vingança e inicia uma jornada sangrenta enfrentando criaturas demoníacas, conhecidas como apóstolos, que servem à misteriosa mão de Deus. Enquanto busca vingança, ele também protege Casca, sua antiga companheira e amante, que perdeu a sanidade devido ao trauma do eclipse. Outro mangá que sempre apareceu na minha página inicial do YouTube e que não dava muita bola, até que um dia resolvi dar uma olhada. Que mangá excelente! Muitos não vão conseguir ler porque realmente é pesado. Mas não é só isso, é uma história de superar todas as dificuldades e batalhas da vida e seguir em frente com a cabeça erguida e aguentar ainda mais o que o destino nos reserva. 20th Century Boys e 21 Century Boys. Ambas as obras são mangás de Naoki Urasawa, um dos maiores mestres do suspense e mistério dos quadrinhos japoneses. Naoki Urasawa é um dos mais renomados mangakas do Japão, conhecido por seu talento em criar histórias de suspense e mistério e personagens complexos. 20th Century Boys foi serializada entre 1999 e 2006, enquanto 21 Century Boys, uma sequência direta, foi lançada em 2007 para encerrar a história. Como já tem um vídeo inteiro falando da história, não vou falar muito, só que é um mangá que mistura elementos de teoria da conspiração, nostalgia, política e ficção científica, criando uma trama cheia de reviravoltas. E 21 Century Boys serve como desfecho definitivo para o mistério deixado no mangá anterior. A história revela os últimos segredos do amigo e mostra as sequências dos eventos apocalípticos que marcaram a humanidade. Uma das histórias de suspense mais interessantes que já li, quando eu estava procurando mangás pós-apocalípticos, e ele apareceu e de primeira não dei muita atenção. Pelo que parece é normal eu não gostar de mangás de primeira. Até que um dia comecei a ler a história e me prendeu do início ao fim, sendo uma das poucas histórias que gosto do final. Já que aqui no canal tem um vídeo exclusivo sobre mangá, não vou me prolongar mais. O vídeo vai estar no card e no final desse vídeo. Bom, e isso é tudo. Faltou alguns mangás bastante conhecidos, como o Chainsaw Man. Eu dropei a obra, parei em algum momento ali, e também como Naruto e One Piece, que nunca li o mangá de nenhum dos dois, e só assisti os animes deles, e que são os meus favoritos. Já que o vídeo ficou muito grande, decidi deixar algumas de outras histórias fora. Então, para esse vídeo seria isso. Espero que você tenha gostado. Deixa um like. Comente se já leu algum dos mangás que apareceu no vídeo. Se quiser, pode me recomendar algumas. Espero você em uma próxima. Até lá!